São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos aplaudir nosso Senhor que nos reúne aqui nessa manhã de domingo, nesse acampamento de Corpus Christi, nesse ano de 2024. Eu gostaria que você abrisse a sua palavra num texto muito conhecido nosso, inclusive nós o meditamos nesses tempos pascais, especialmente na Sexta-feira Santa. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. A gente pode começar do versículo 1. Isaías 53, versículo 1. Quem acreditou naquilo que ouvimos? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um renovo, como raiz que nasce da terra seca. Não tinha aparência, nem beleza para que olhássemos, nem formosura que nos atraísse. Foi desprezado como o último dos homens, homem das dores, experimentado no sofrimento, e quase escondíamos o rosto dele. Desprezado, não lhe demos nenhuma importância. Entretanto, ele assumiu as nossas fraquezas e as nossas dores ele as suportou. E nós achávamos que ele era um castigado, alguém por Deus ferido e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossas iniquidades, esmagado por causa dos nossos crimes. O castigo que nos dá a paz caiu sobre ele, e por seus ferimentos nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, estávamos desgarrados, cada um se desviando por seu próprio caminho. O Senhor descarregou sobre ele a iniquidade de todos nós. Maltratado, ele submeteu e não abriu a boca. Como cordeiro que é levado ao matadouro, ou como ovelha que emudece diante do tosquiador, ele não abriu a boca. Eu quis trazer num primeiro momento esse texto do profeta Isaías para que nós tenhamos presente diante de nós o sacrifício de Jesus lá na cruz. O profeta Isaías estava profetizando aquilo que aconteceria na entrega do Filho de Deus para a nossa salvação. Então, quando nós ouvimos esse texto, quando nós meditamos nele, nós tocamos exatamente na entrega de nosso Senhor, no seu sacrifício, na sua oferta de vida, na sua oferta de um corpo perfeito para um sacrifício. Ele se entrega por amor de nós. Agora, vá para o Novo Testamento e abra no Evangelho de São João, no capítulo 1, no versículo 29. Para que aquele que no entendimento dos evangelistas, ele é visto como a águia que olha de cima, que tem uma visão mais ampliada, porque João vai escrever o evangelho lá depois dos anos 80, pelos anos 90. Então, todo o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor aconteceu por volta do ano 33. João vai escrever lá no ano 80, 90. Então ele tem uma visão mais amplificada do mistério. Versículo 29. No dia seguinte, capítulo 1, 29 de João. João viu Jesus vindo a ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado. O que o padre faz quando ele eleva no
altar, na Santa Missa, o cálice com vinho consagrado, com o sangue de Jesus, e a hóstia consagrada, o corpo de Jesus. O que ele apresenta? Ele fala uma frase, bíblica, que diz do mistério, e ele diz: eis o quê? O Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então aqui já começa para nós o entendimento da minha pregação nessa manhã, o santo sacrifício da missa. Nós começamos a visualizar aquilo que é a Santa Missa, como sacrifício. Então João Batista aponta e diz: ele é o Cordeiro de Deus, ele é aquele que tira o pecado do mundo. Então vai agora comigo na carta aos Hebreus, no capítulo 9, carta aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 11. Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens futuros. Ele entrou no santuário através de uma tenda maior e mais perfeita, não feita por mãos humanas, nem pertencendo a esta criação. Ele entrou no santuário não com sangue de bodes e bezerros, mas com seu próprio sangue, e isto uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e touros e cinza de novilhas espalhada sobre os seres impuros os santificam, realizando a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Com efeito, em virtude do Espírito eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha. Por isso ele é mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, ele redimiu as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. Assim, aqueles que são chamados recebem a herança eterna prometida. Nós podemos parar aqui, nesse versículo. Agora, eu vou fazer o mesmo esquema de ontem. Eu vou trazer a Bíblia, os padres da igreja, a doutrina, para a gente entrar naquilo que é o mistério, num sentido mistagógico, do entendimento para a nossa vida. Então, primeira carta de Pedro, versículo 18. Nós estamos meditando sobre o sacrifício de Jesus na cruz. E nós, ao meditarmos o sacrifício de Jesus na cruz, nós vamos entender que a Santa Missa é a presentificação deste sacrifício. Então, neste entendimento, nós estamos colhendo os benefícios espirituais da Santa Missa para nós, amém? Você está entendendo? Sim ou não? Sim. Então vamos lá, versículo 18. Veja o que Pedro vai dizer: tende consciência de que fostes resgatados da vida fútil, transmitida pelos antepassados, não a preço de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha. Veja só, Cordeiro sem defeito e sem mancha. Se você for no livro do Levítico, eu não vou lá, mas anota aí depois para você conferir, no capítulo 16, nos versículos 15 e 16, nós vamos perceber que os sacrifícios para o perdão do pecado tinham que ser feitos com animais perfeitos, que não traziam mancha, qualquer defeito físico, para que este sacrifício fosse aceito. Então nós vamos percebendo isso. Depois, o Êxodo 12, 5 a 7, vai dizer assim: o cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até o 14º dia do mês, e toda a assembleia da congregação de Israel matará a tardinha. Tomarão o sangue e porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta,
nas casas em que o comerem. Então nós vamos percebendo aí, o Antigo Testamento, ele prefigura aquilo que seria realizado no Novo Testamento. O sacrifício de Jesus lá na cruz. Diga comigo: Senhor, eu peço a graça do seu Espírito Santo, para que a minha consciência nessa manhã seja iluminada por esse mistério que nós estamos meditando. O mistério da sua paixão, o mistério do seu sacrifício lá na cruz. Por amor de cada um de nós, por amor a mim, o Senhor se sacrificou, o Senhor se ofertou, o Senhor se entregou. E eu quero assumir, a partir de hoje, esse benefício espiritual para a minha vida. Veja só, São Jerônimo, padre da igreja, ele viveu nos anos 347 ao ano 420. Se você não conhece a história de São Jerônimo, ele era um sacerdote de Roma e ele foi morar na Terra Santa para traduzir a Bíblia. E ele foi morar numa caverna, ele ficou morando ali anos, de onde ele via o lugar da manjedoura, onde Jesus nasceu. E ali ele foi fazendo uma experiência com o mistério da encarnação. E esse mistério da encarnação que tem essa continuação no meio de nós, pelo sacrifício da missa. E ele vai dizer assim: entendamos bem, o pão que o Senhor consagra e dá aos seus discípulos é o corpo de nosso Senhor e Salvador. Porque ele mesmo disse: tomai e comei, este é o meu corpo. E seu sangue que bebemos, é o seu sangue que bebemos. E todos os dias nós oferecemos em sacrifício no reino de sua igreja, que é o reino de seu Pai. Então ele está dizendo, aquele mesmo sacrifício da cruz, ele acontece todos os dias no reino da igreja, que é o reino do Pai, pelo sacrifício da Santa Missa. Então a missa é sacrifício. Depois nós vamos ver um doutor da igreja, Santo Ambrósio, bispo de Milão, que foi usado por Deus para converter Santo Agostinho. Lá em Milão tem o lugar que Agostinho ficava encostado, ouvindo as pregações de Santo Ambrósio, que foram iluminando a consciência de Agostinho e levando Agostinho a uma profunda conversão. Porque Agostinho achava que ser cristão era a coisa mais careta do mundo. Quando a mãe dele falava do cristianismo para ele e ensinava as coisas de Deus, ele zombava dela, falando que aquilo tudo era vazio, porque ele era um grande intelectual, ele era um retor, professor de retórica, uma pessoa importante que treinava os imperadores na forma que eles falavam para o povo, filósofo, entendedor de tudo. Ele tem um encontro com Jesus a partir da pregação de Santo Ambrósio, a vida dele muda e agora ele vai falar do mistério. Veja só o que Ambrósio, na verdade, vai falar depois Agostinho. Ambrósio que converte Agostinho pela palavra. Ambrósio vai dizer: este pão é pão antes das palavras sacramentais, mas após a consagração, o pão é transformado no corpo de Jesus. Meu alimento é o Cristo. O Cristo é a minha bebida. Diga comigo: meu alimento é o Cristo. O Cristo é a minha bebida. A carne do meu Deus e o sangue do meu Deus são meu alimento, são minha bebida. E aí ele vai dizer, Ambrósio: Jesus é o meu alimento de todos os dias. Diga para quem está do seu lado: Jesus Cristo, ele se dá em alimento, e ele deve ser o seu alimento de todos os dias. Vamos aplaudir esse Jesus que se dá a nós em alimento. Santo Ambrósio está lá nos anos, ele nasceu no ano 340 e morreu no ano de 397. Por que eu estou trazendo os padres da igreja? Para você entender, meu irmão, que o que nós vivemos, minha irmã, nesse ano de 2024, é a mesma coisa que eles viviam lá.
para você obter os benefícios espirituais, para você entender que a santidade da igreja está vinculada a esse mistério, a essa fonte, a esse alimento. E ele continua: não se aplicam ao corpo de Cristo as regras ordinárias da natureza, que a sua encarnação nos ensine a penetrar a verdade do mistério eucarístico. O Senhor Jesus, dominando as leis da natureza, nasce de uma virgem. Não é um milagre? Sim ou não? Vamos aplaudir o milagre? O Senhor, Ele faz um milagre na estrutura da natureza. Uma virgem sem ter contato sexual, ela concebe. No mistério da encarnação, o Filho de Deus. Isso é o maior milagre. E Ele está dizendo: esse mistério, que é a sua encarnação, nos ensine a penetrar no mistério eucarístico. O Senhor Jesus, dominando as leis da natureza, nasce de uma virgem. Esta é verdadeira carne do Cristo, tomada do seio da virgem. A verdadeira carne do Cristo, que foi crucificada, que foi colocada no sepulcro, é verdadeiramente o sacramento desta carne. Escutemos o próprio Senhor Jesus que clama: este é o meu corpo. Antes da consagração, há pão sobre o altar. Após a consagração, se vê o corpo de Cristo. O próprio Jesus Cristo nos disse que nos dá o seu sangue. Antes da consagração, não é o seu sangue. Após a consagração, é o seu sangue. E o fiel responde: amém, assim seja. É verdade. Meu Deus, se a gente penetrar um mistério que está sendo revelado diante de nós, o mistério da encarnação, que é o milagre para o nosso benefício espiritual. Imagina uma pessoa que talvez seja cristã e não acredite no mistério da Eucaristia. Ela pega João 2, amém? O que está em João 2? Casamento, não precisa pegar não. O que está lá? Jesus vai num casamento em Caná da Galileia, amém? E o que Jesus faz no casamento em Caná da Galileia? Ele muda a água em H2O. A fórmula da água, não é? Depois que ele dá ordem com a sua palavra, a água se transforma em vinho. Então a pessoa acredita na Bíblia, porque a Escritura diz, não é, que está lá, mas não acredita que da mesma forma, num milagre, pela palavra de Jesus transmitida aos apóstolos e à igreja, quando o sacerdote diz: isto é o meu corpo e este é o cálice do meu sangue, já não é mais pão, é carne, é corpo. Já não é mais vinho, mas é sangue. Então a gente acredita só naquilo que convém. Tem pessoas que só acreditam naquilo que convém. Segura na mão de quem está do seu lado. Mas você precisa acreditar no mistério inteiro. Balança a mão desse irmão e diga: você precisa acreditar no mistério inteiro. Todinho. Segura na mão dele e diga: a partir desse acampamento, você é um apóstolo da Eucaristia. A partir desse acampamento, você é um homem eucarístico, uma mulher eucarística. Balança a mão dele: a partir desse acampamento, você é um profeta da Eucaristia. E você nunca mais viverá uma missa de qualquer maneira, porque você tem que criar vergonha nessa sua cara. É Jesus que está morrendo ali por você. E o seu coração tem que estar voltado para esse mistério de amor, experimentando os frutos desse sacrifício. Balança a mão desse irmão: eu declaro, em nome de Jesus, se você viver com piedade a Santa Missa, se você entender o que você está comungando, e se você rezar com esse Deus que penetra o seu coração nesse mistério, e que mora em você, que habita em você,
naquele tempo da ação de graças, da presença dele no seu organismo, eu estou segurando na mão de um santo canonizável. O que levou os santos à canonização? A experiência com o mistério. Desculpa falar assim, mas você não está recebendo uma bolachinha, não. Pode estar recebendo uma bolacha na cara. Mas uma bolachinha não é um pãozinho que você está recebendo, não. Você está recebendo o corpo e o sangue de Jesus, que pode te transformar nele. Você se transforma naquele que você come, em Jesus Cristo. E é impossível alguém ser comungante, entender o mistério que está sendo celebrado e continuar a mesma coisa, não crescer em virtude, não crescer em santidade, não crescer em piedade, não crescer em fé, não crescer em esperança, não crescer em amor. Porque nós estamos fazendo comunhões aí sem consciência. A pessoa comunga, volta para lá e pega o celular e vai ver mensagem, ou vai futricar com quem está do lado. Não aproveita. Meu Deus, o Senhor está presentificando o seu sacrifício na missa. O Senhor dá o seu corpo. Por que ele não se manifesta fisicamente na missa? Porque você conseguiria comer o corpo dele? Você não é canibal, né? Não era assim, né? Então por isso que ele escolheu o pão e o vinho, porque é um alimento, nós podemos ingerir, para que a substância, por isso que na missa acontece a transubstanciação. A substância do pão é transformada no corpo, a substância do vinho é transformada no sangue. E quando nós comungamos o corpo e o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor. Então, se eu entendo isso, se eu entendo que eu não estou num teatro na missa, mas eu estou no sacrifício de Jesus, não é possível. O diabo treme, o mal vai embora, a doença é curada, a libertação acontece. A pessoa que faz um propósito de missa diária e que comunga diariamente, que adora diariamente, é impossível ela ser dominada pelo mal. É impossível ela ser vencida por esse mundo. É impossível ela se deleitar com as loucuras e os pecados desse mundo. Porque ou ela entende o que ela está celebrando, porque também no sacerdócio comum dos fiéis, nós participamos do sacrifício. Como que o padre fala depois do ofertório, na hora que ele faz as ofertas? Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício. Porque quem está ofertando, quem pode celebrar o santo sacrifício da missa, quem pode realizar a operação de Deus, a transubstanciação, a transformação do corpo e do sangue de nosso Senhor, é o sacerdote. Porque é Cristo que oferece por ele o sacrifício, amém? Ele oferece o sacrifício. Primeiro quem oferece sacrifício é Cristo. Depois a igreja. Depois o ofertante, o sacerdote. E deixa eu te dizer, ainda que ele seja o maior pecador da face da terra, se ele é sacerdote ordenado, quando ele diz, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, não tem como, ali está Jesus presente. Porque às vezes a gente olha para o sacerdote e fala assim, aquilo ali é um pecador, pior do que eu. Mas você pode juntar 100.000 santos leigos e fazerem a oração que não vira Jesus, não se transubstancia. Pode reunir, nós hoje estamos chegando a 8 bilhões. Vamos imaginar que 7 bilhões e 800 milhões de homens e mulheres sobre a terra, junta todo mundo e manda proclamar a palavra da consagração. Isto é o meu... Não vai acontecer. Mas você pega um sacerdote, ainda que ele esteja em pecado mortal, ainda que ele esteja excomungado, se ele disser,
na celebração da missa, ainda que para ele seja ilícito, ou que ele esteja celebrando a própria condenação dele. Mas para você, se você comungar, você vai comungar o corpo e o sangue de Jesus. É terrível o que nós vemos por aí hoje no meio eclesial, quererem que o padre seja igual, ficarem diminuindo o sacerdócio ministerial, equiparando ao sacerdócio comum dos leigos. Junte todos os leigos católicos da face da terra e manda eles celebrarem a missa. Não é missa. Então o sacerdote tem sim uma dignidade, ele deve ser respeitado. Inclusive Teresinha do Menino Jesus e tantos santos diziam: se eu encontrar um anjo e um sacerdote, eu ajoelho aos pés do sacerdote e peço a bênção, porque o anjo não pode trazer Jesus para mim. Então o respeito que deve ser dado a esse mistério e a quem preside o mistério. Então quem oferece o sacrifício em primeiro lugar é Jesus Cristo. Aqui está a grande dádiva do mistério. Depois a igreja, Jesus que oferece o sacrifício na igreja. Depois o sacerdote oferta. Gente, você imagina o que eu, quando ali estou no altar, sinto quando eu vou proclamar as palavras da consagração. Como pode um Deus tão grande usar de um ser humano tão pequeno para trazê-lo presente no altar? Mas esse é o mistério de amor. Diga para você mesmo, bata no peito e esse é o mistério de amor. Este é o sacrifício de Cristo. Olha para quem está do seu lado, dá um sorriso para essa pessoa e diga: é um mistério de amor. É Jesus te amando, meu irmão. É Jesus amando a humanidade. Diga para ele: é Jesus amando a humanidade. É Jesus amando os pecadores. Vamos aplaudir esse Jesus que ama a humanidade e ama os pecadores. Ele veio para redimir. A Eucaristia o santo sacrifício da missa, é a mais perfeita adoração ao Pai. O sacrifício da Santa Missa é a ação de graças mais perfeita. O sacrifício da Santa Missa é a oração imprecatória ou de intercessão mais poderosa que pode ser feita. Então não deixe de oferecer missa lá na sua paróquia, colocar na intenção da missa, rezar pelos falecidos. E por intenções que você deseja. Lá em Brasília, quando eu celebro a missa que é transmitida na TV Canção Nova, toda quinta-feira, 19h30, eu faço questão de ler cada uma das intenções, ainda que sejam muitas, porque aquelas intenções estão sendo oferecidas por pessoas que estão doentes, por pessoas que estão precisando de libertação, pela necessidade de conversão. E eu acredito que a oração mais perfeita de impetração, de intercessão, é a Santa Missa. E a Santa Missa é um mistério do santo sacrifício do Calvário, que nos traz a reparação e a redenção de todos os nossos pecados. O que eu disse? A missa é a adoração, amém? Diga comigo: a adoração, a ação de graças, intercessão e reparação dos nossos pecados. Gente, eu dizia isso ontem, mas vou repetir. Nós tínhamos que, a partir desse acampamento, sair daqui com um propósito, com um incêndio na nossa alma eucarístico, dizendo: eu vou participar todos os dias da Santa Missa. Porque lembremos-nos de Santa Teresa de Calcutá, o que ela disse para o padre: o que você está fazendo é só obrigação. Mas o amor verdadeiro não pode ficar na obrigação, ele tem que ir além. Qual é a obrigação? E na missa no domingo, mas porque eu amo muito, eu quero recebê-lo todos os dias. Tem 29 anos que eu encontrei Jesus. Tem 29 anos que eu participo da missa todos os dias. Hoje, pela graça de Deus, eu celebro o Santo Sacrifício. Há 18 anos. Mas antes disso, eu fiz um propósito de ir na missa todos os dias, porque eu entendi do que eu precisava. Veja só, agora vamos ouvir o Agostinho, que foi tocado pela palavra de Ambrósio. Agostinho viveu do ano 354 ao 430. Vem então a oração da consagração, que muda o pão e o vinho no corpo e no sangue de Cristo. Sem a consagração,
há pão e vinho. Com a consagração é outra coisa. E ele diz, e o que é? É o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo. E é a esse mistério que respondeis amém. Ora, vós sabeis que em latim amém quer dizer é verdade. Os judeus se aproximaram de Jesus para crucificá-lo. Nós cristãos nos aproximamos dele para receber seu corpo e o seu sangue. Os judeus crucificaram Jesus. Crucificando, submergem-se nas trevas. E nós, comendo e bebendo o crucificado, nos banhamos de luz. Continua Agostinho. Reconhecei neste pão aquele que foi elevado na cruz. Reconhecei neste cálice aquele que flui do coração trespassado do Redentor. Vinde todos e alimentai-vos do corpo de Cristo. Vinde e bebei do sangue de Cristo. É, pois, o Cristo que está aqui presente no altar. É o Cristo que é sacrifício aqui, é o Cristo que é imolado, é o Cristo que é recebido no seu corpo e no seu sangue. Ele que no cenáculo deu aos seus discípulos o pão e o cálice, é Ele mesmo que os consagra hoje. Pois não é homem que consagra o corpo e o sangue de Cristo que nos são servidos, é o próprio Jesus que foi crucificado por nós. As palavras são proferidas pela boca do sacerdote, o próprio corpo e sangue são consagrados pelo poder de Deus e pela sua graça. Isso é doutrina. Você está entendendo? Agora eu vou te contar um testemunho. Vocês já ouviram falar do Frei Raniero Cantalamessa? Sim? Ele é o pregador da Casa Pontifícia. Ele é um frei capuchinho. E ele já é o pregador oficial do Papa desde São João Paulo II. Foi de Bento XVI e agora continua sendo pregador da Casa Pontifícia com o Papa Francisco. Ele agora foi feito cardeal por gratidão, por mérito, por tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele ofereceu para a Santa Igreja. Ele estava celebrando a missa no interior da Itália. E na hora da consagração, uma criança começou a chorar muito alto e dizer, não, 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 não. E durante toda a consagração, aquela criança chorava e dizia, não, 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 não. E ele percebeu que ali tinha alguma coisa espiritual. Quando terminou a missa, ele pediu para que a família fosse lá na sacristia. E aí, acolheu a família e ele perguntou para a criança, por que você estava chorando? E dizendo não, 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 na hora da consagração. E a criança disse para ele, padre, o senhor não viu? Ele falou assim, o quê? Tinha um homem sendo sacrificado no altar e ele estava todo ensanguentado. Aquilo que nós não conseguimos ver, às vezes as crianças veem. Aquilo que a nossa incapacidade de enxergar claramente, aqueles que têm um coração puro conseguem enxergar. E naquela hora, Deus falou ao coração daquele sacerdote. Esse é o mistério da fé. É o mistério da paixão, do sacrifício de um Deus apaixonado pela humanidade. Você não viu, padre? Tinha um homem sendo sacrificado no altar, ele estava todo ensanguentado. Por isso que eu gritei, não, 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 não. Diga comigo, Senhor, obrigado. Porque foi por amor a mim que o Senhor se ofertou em sacrifício no santo altar. Obrigado, Senhor, porque o seu sacrifício me traz redenção, libertação, cura, purificação. Obrigado, Senhor, porque me amas dessa maneira. E eu só posso dizer ao Senhor que o meu coração se enche de gratidão e que a partir de hoje eu não vou ser indiferente ao seu sacrifício. Eu não vou viver a Santa Missa de qualquer maneira. Eu vou vivê-la como João, a Virgem Maria, Maria Madalena, viveram o sacrifício da cruz. Compreendendo que a sua morte, que o seu sacrifício era salvação para o mundo inteiro.
Amém. Pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Já vou me encaminhando para o final, trazendo uma reflexão de São Leonardo Porto Maurício, quando ele vai falar da necessidade do santo sacrifício. Você está me escutando ou você está meio zureta? Está me ouvindo? Escuta direitinho o que São Leonardo Porto Maurício vai falar da necessidade do santo sacrifício. Está me ouvindo? Ele vai dizer: que horror, esterilidade e desolação. Se não houvesse o sol, o que seria da terra? Oh, tudo seriam trevas. E se o mundo não tivesse a Santa Missa, o que seria de nós? Infelizes. Responde ele. Ficaríamos privados de todos os bens, sobrecarregados de todos os males. Estaríamos expostos a todos os raios da cólera de Deus. Vai continuar o santo. Alguns há que se admiram e acham que, de certo modo, Deus mudou a sua maneira de governar. Talvez nós já tenhamos pensado isso, não é verdade? Escuta. Antigamente, ele nomeava-se de Deus dos exércitos e falava ao povo por meio das nuvens, manejando o trovão. E de fato, era com todo o rigor da justiça que ele castigava os pecados. Por um único adultério, ele mandou passar a fio 25 mil homens da tribo de Benjamim. Um único adultério. Por um leve pecado, vai dizer São Leonardo Porto Maurício, por um leve pecado de orgulho de Davi, em contar o número do povo daquela época, ele enviou a ele uma peste tão terrível, que em poucas horas pereceram 70 mil pessoas. Por um só olhar curioso e desrespeitoso dos betsamitas, ele fez que 50 mil deles perecessem. E agora suporta com paciência, não só vaidades e irreverências. Imagina quantas irreverências na ignorância nós já não vivemos na Santa Missa. Até sacerdotes que ficam no celular durante a missa. Quantas irreverências o Senhor tem suportado, vai dizer São Leonardo Porto Maurício. E agora ele suporta com paciência as nossas vaidades e irreverências, mais adultérios, os mais vergonhosos, escândalos gravíssimos e tantas blasfêmias horríveis que muitos cristãos vomitam contra o seu santo nome, o seu santíssimo nome. Por que assim acontece? Ele pergunta. Por que tão grande mudança de conduta? Serão as ingratidões dos homens mais excusáveis hoje do que no Antigo Testamento? Bem, ao contrário, são muito mais culpáveis, já que os imensos benefícios de Deus se multiplicam a cada dia. Gente, agora eu cabo parênteses. Olha para o mundo e veja como que está a situação do mundo. Olha para a humanidade, já não seria suficiente para, como desceu o fogo em Sodoma e Gomorra, a humanidade ser queimada pelo fogo? Sim ou não? Gente, cada hora que a gente ouve de mortes, de assassinatos, de perversões sexuais, de coisas terríveis, de escândalos até mesmo dentro da igreja, que a gente acaba sendo aí atingidos por eles. Então por que Deus não faz da mesma forma como ele fez lá no Antigo Testamento? Vai responder São Leonardo Porto Maurício. A verdadeira razão dessa clemência espantosa é a Santa Missa, pela qual esta grande vítima com maiúscula, que se chama Jesus, se oferece ao Eterno Pai. Eis aí o sol da Santa Igreja que dissipa as nuvens e torna sereno o céu. Eis aí o sinal que detém os raios da divina justiça. Creio para mim que se não fosse a Santa Missa, o mundo já estaria no abismo. Incapaz de suportar o imenso fardo de suas iniquidades. A Santa Missa é o poderoso sustentáculo que lhe permite subsistir.
Conclui-se de tudo isto o quanto este divino sacrifício é necessário. Assim então, sabei aproveitá-lo o máximo possível. Segura na mão de quem está do seu lado e profetiza com as palavras do santo. Diga para ele: sabei aproveitar o máximo possível do santo sacrifício. Diga mais uma vez: sabei aproveitar o máximo possível do santo sacrifício. Continua São Leonardo Porto Maurício: para isto, quando participamos da Santa Missa, devemos imitar Afonso de Albuquerque. Achando-se com sua frota em perigo de naufragar numa horrível tempestade, teve uma inspiração. Tomou nos braços uma criança que viajava em sua nau e, elevando-a ao alto, exclamou: se todos somos pecadores, essa criaturinha é sem mácula. Ah, Senhor, por amor deste inocente, compadecei-vos dos culpados. Acreditaríeis, diz São Leonardo Porto Maurício, a vista dessa criança inocente agradou tanto a Deus, que ele acalmou o mar e devolveu a alegria àqueles infelizes, gelados já pelo terror da morte certa. Ora, qual pensais ser a atitude do Eterno Pai, quando o sacerdote, levantando a santa hóstia, lhe apresenta o divino Filho? Ah, seu amor não pode resistir à vista do inocente Jesus. Ele se sente forçado, o Pai se sente forçado a acalmar as nossas tormentas e a acudir todas as nossas necessidades. Sem esta santa vítima, portanto, sem Jesus sacrificado por nós, primeiro sobre a cruz e todos os dias sobre os nossos altares, nós estaríamos perdidos. E poderia cada um dizer ao seu companheiro: até o inferno, meu irmão, até o inferno. Mas com esse tesouro da Santa Missa ao nosso alcance, a nossa esperança renasce. E se não opusermos obstáculos, teremos assegurado o paraíso. Repita comigo: se não pusermos obstáculos, nós teremos assegurado o paraíso. E agora ele conclui lindamente: deveríamos, portanto, beijar os nossos altares, perfumá-los de incenso e, sobretudo, honrá-los com o nosso máximo respeito, pois que dele nos vêm tantos bens. Juntai as mãos e agradecei a Deus Pai, que nos deu o mandamento tão doce de oferecer-lhe muitas vítimas. E muitas vezes a vítima celeste, todos os dias no santo altar. Agradecei-lhe sobretudo pelo imenso proveito que dela recebeis. Se sois fiel, não somente em oferecê-la, mas de fazê-lo para os fins a que nos foi concedido este dom tão precioso. Fica de pé, fecha os seus olhos na presença do Senhor, levanta as suas duas mãos e começa a agradecer nesse momento por aquilo que Deus falou com você e te revelou sobre a Santa Missa. Glorifica essa presença do sacrifício redentor de Cristo, que impede a destruição da humanidade, que impede que nós sejamos precipitados ao abismo do inferno, que segura a mão do Pai. Então agradeça pelos livramentos, agradeça pelas curas, agradeça pela libertação, mas se comprometa a partir de hoje a viver o santo sacrifício como ele deve ser vivido, a viver a Santa Missa como ela deve ser vivida, com toda piedade, com toda entrega, com todo abandono de si mesmo, com todo desejo de experimentar a força da salvação. Muito obrigado, Jesus, por nos alcançar nessa manhã, com a sua palavra, com a doutrina da igreja, com essa graça da reflexão dos santos, que nos atingem profundamente. Muito obrigado, Jesus. A ti honra, glória, louvor e adoração.